Olá, estudantes do nono ano. Nessa sétima quinzena, nós vamos estudar a colocação pronominal. Então, o que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é a parte da gramática que trata da correta colocação dos pronomes oblíquos átonos na frase. Embora na linguagem falada a colocação dos pronomes não seja rigorosamente seguida, algumas normas devem ser observadas, sobretudo na linguagem escrita. Na linguagem do dia a dia, na linguagem informal, nós não costumamos falar corretamente colocando os pronomes no lugar correto. Mas na linguagem formal, na linguagem escrita, na linguagem das redações, nós precisamos fazer isso. Então, quais são os pronomes que nós vamos colocar corretamente na frase? São os pronomes pessoais oblíquos átonos, que são os pronomes me, o pronome te, o pronome se, o, os, a, as, nos, vos, lhe e lhes. Na frase, esses pronomes, eles podem, dependendo de alguns fatores, de certos fatores, aparecer em três diferentes posições em relação ao verbo. Então, a primeira coisa que você tem que observar na frase é o verbo. Então, se esses pronomes, algum desses pronomes, ele estiver antes do verbo, ele vai receber o nome de próclise. Se ele estiver no meio do verbo, ele vai receber o nome de mesóclise. Se ele estiver depois do verbo, vai receber o nome de ênclise. Então, essas são os três nomes que nós damos para a colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. São esses nomes meio estranhos mesmos. Então, se o verbo vem antes do verbo, o pronome vier antes do verbo, ele vai se chamar próclise. Se o pronome vier no meio do verbo, ele vai se chamar mesóclise. E se ele vier depois do verbo, ele vai se chamar ênclise. Nós vamos ver agora algumas regrinhas para o uso dessas três colocações. Então, a regrinha da próclise. Lembra-se de pré-escola, que aí você vai lembrar de próclise, que vem antes. Então, quando é que nós usamos a próclise? Quando que nós temos que colocar esses pronomes antes do verbo? Então, olha aqui. Quando o pronome está antes do verbo. Quando? Quando na frase tiver pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. Se tiver na frase um desses pronomes, você tem que usar a próclise. A próclise também é usada em frases interrogativas, em frases exclamativas e quando na frase tem a preposição em mais um verbo no gerúndio. Verbo no gerúndio terminado em NDO. Cantando, falando, amando. Se tiver esse verbo e tiver a preposição em, por exemplo, em se tratando do Pedro, aí o pronome tem que vir antes do verbo. Vai ser usado a próclise. Continuando. O uso da próclise com palavras no sentido negativo. Então, se a frase tiver no sentido negativo, tiver alguma palavra que tenha esse sentido negativo, o não, nada, o nem, o nunca, esse pronome vai ter que ser colocado antes do verbo. Nada nos preocupava naquele tempo. Aqui está o verbo e aqui foi colocado o pronome. Se tiver advérbios, não seguido de vírgula. Se tiver advérbios hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Hoje me arrependo do que fiz. Então, aqui está o verbo, me está antes desse verbo por causa do pronome, por causa do advérbio hoje. Se tiver conjunções subordinativas, o que, quando, embora, se, como, para que, também vai usar a próclise. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Então, o verbo, o pronome está antes do verbo por causa dessa conjunção aqui. Essas são algumas das regras para a gente usar a próclise. Aqui você pode observar os pronomes aqui estão antes do verbo. Nada nos preocupava, hoje me arrependo, embora me sinta.
Uso da próclise com pronomes. Com os seguintes pronomes. Pronomes relativos. Sempre que na frase tiver o pronome relativo que, quais, onde, qual, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Olha o pronome aqui, ó, antes do verbo, é uma próclise. Pronomes indefinidos. O que são pronomes indefinidos? Alguém, muitos, todos, poucos, que não podemos definir. Todos me deram apoio. Olha o pronome aqui, ó, me. Está antes do verbo por causa deste outro pronome. Alguém me telefonou? Olha, me está antes do verbo por causa deste pronome. E também pronomes demonstrativos. Este, esta, aquele, aquela, aquilo. Exemplo, aquilo lhe fez muito bem. Isto me pertence. Então, essa é a forma correta de colocar os pronomes. Foi usado a próclise por causa dos pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. A próclise também é usada em frases interrogativas, em frases exclamativas e com a preposição em mais o gerúndio, igual nós já falamos. Então, frases interrogativas. Você vai usar a próclise. Quem lhe entregou a carta? Olha aqui o pronome lhe, está antes do verbo, porque é uma frase interrogativa. Uma frase exclamativa. Quanta mentira se disse a respeito dela? Ó, disse é o verbo, se está antes do verbo, usado próclise porque é uma frase exclamativa. E a próclise em frases com a preposição em mais verbo no gerúndio. Olha aqui o exemplo. Em se tratando de educação, ele é realista. Tratando é um verbo no gerúndio. O pronome, então, veio antes dele por causa da preposição em. Então, aqui também foi usado próclise. Todos os pronomes foram colocados antes do verbo. Temos alguns casos facultativos. Quer dizer, você pode usar antes do verbo ou depois do verbo. Então, nós temos aqui o exemplo. Eu lhe obedeço. É próclise. Ou eu obedeço-lhe. Aqui foi usado ênclise. Também foi colocado aqui depois. Espero que ele nos apoie. Aqui tem o pronome que. Então, aqui só foi usado o nos como próclise. Com infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Vim para te apoiar. Tem a preposição, então foi colocado antes. Ou também pode ser usado vim para apoiar-te, como uma ênclise. A mesóclise. A mesóclise, ela não é difícil. Olha, mesóclise, quando o pronome está no meio do verbo. Lembra de meio? Mesóclise. Como no meio do verbo? Literalmente, você vai cortar o verbo ao meio para ali colocar o pronome pessoal oblíquo. Essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Somente essas duas regras. Lá na próclise tiveram mais regras. Olha esse exemplo. Entregar-te-ei os documentos hoje. O verbo é entregarei, está no futuro do presente. Dividimos o verbo entregar, colocamos o pronome e continuamos. Entregar-te-ei os documentos hoje. Foi usada uma mesóclise. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade? Olha, o verbo é dariam, está no futuro do pretérito. Nós dividimos o verbo dar, colocamos o pronome lhe e completamos o verbo. Então, ficou dar-lhe-iam uma nova oportunidade, foi usada a mesóclise. Outro exemplo, dir-se-ia que tal construção é desusada no Brasil. Dir-se-ia. O verbo é diria, está no futuro do pretérito. Então, cortamos o verbo, acrescentamos o pronome e terminamos. Realmente, a mesóclise, ela não é muito utilizada na língua portuguesa aqui no Brasil, como essa frase está dizendo. Ela é desusada aqui no Brasil, está caindo em desuso. Mas ainda
É uma regra, nós precisamos saber. Agora vamos falar um pouquinho da ênclise. O que é a ênclise? Já vimos quando o pronome está antes do verbo, que chama próclise, está no meio do verbo, chama-se mesóclise, e agora ocorre quando o pronome está depois do verbo, a ênclise. Vai chamar ênclise quando nós colocamos esse pronome depois do verbo. É a colocação normal do pronome na língua culta. Então, na língua culta, nas redações, nós precisamos aprender todos esses casos para escrever direitinho. Na linguagem falada do dia a dia, não precisa muito. Então, vamos ver as regras da ênclise. Quando o verbo inicia a oração. Isso aqui é muito importante, olha o exemplo. Entregou-me os documentos hoje. Na linguagem informal, na linguagem do dia a dia, quando estamos conversando com nossos colegas, nós falamos colocando o pronome no início das frases. Exemplo, me empresta a borracha, me dá um copo d'água, me dá uma ajuda. Todos nós falamos assim no dia a dia, mas na escrita, na linguagem formal, não podemos começar frases com esses pronomes pessoais oblíquos átonos. Nós temos que começar com o verbo, depois o pronome. Temos que usar a ênclise. Com o verbo no imperativo afirmativo. O verbo no imperativo afirmativo, quando expressa um desejo, uma ordem, um pedido, nós temos que usar a ênclise. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Então, aqui está o verbo e aqui está o pronome, depois do verbo. Quando houver uma pausa antes do verbo, já que insistes, vírgula, tem uma pausa. Então, nós temos que colocar o pronome depois do verbo. Entrego-te as chaves. E com os verbos no infinitivo impessoal. O que é o infinitivo impessoal? O verbo sem estar conjugado, o nome do verbo. Não desejava encontrar-te. Encontrar é o verbo, nós temos que colocar esse pronome depois do verbo. Nós temos que usar a ênclise. Observações. Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, podemos usar a mesóclise, por exemplo. O verbo aqui é entregarei os livros amanhã. Entregarei está no futuro do presente. E nós dissemos que quando o verbo está no futuro do presente, nós temos que usar a mesóclise. Então, entregar, coloca o pronome, termina o verbo, os livros amanhã. Entregar-te-ei os livros amanhã. De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. Veja, no entanto, no texto a seguir, o que o escritor modernista Oswald de Andrade pensava a respeito dessa regra gramatical. Porque, como eu já falei, na linguagem informal, na nossa linguagem do dia a dia, nós começamos as frases com pronome. Pela regra, não pode. Tem que colocar o pronome depois do verbo, tem que usar a ênclise. Mas vamos ver um poema que o Oswald de Andrade escreveu sobre isso. O poema chama-se Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, ele começou o poema colocando a ênclise, colocando o pronome no lugar correto, porque não pode começar a frase com pronome. Ele disse, dê-me um cigarro. Mas nós, da nação brasileira, na nossa linguagem coloquial, na nossa linguagem informal do dia a dia, dizemos, me dá um cigarro. Mas precisamos saber de todas as regras. Então, essas são as regras da colocação pronominal. Elas também estão na apostila, que está na plataforma. Você pode assistir a esse vídeo novamente, ler a apostila, para depois fazer os exercícios que estão lá na plataforma.